Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, Mariana. Como vai? Bom dia, Aleandra. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Daniel, Diego e demais. Bom dia, Flávio. Vamos começar então nosso último encontro do curso de LaTeX, ou LaTeX, ou LaTeX, ou LaTeX. Aí depende da língua desejada, né? O comum no Brasil a gente fala LaTeX mesmo, né? Bom, vamos então só passar rapidamente pelo que a gente já viu, né? Esse é um curso introdutório para quem não sabe redigir em LaTeX, né? E a ideia é que vocês conhecessem isso para fazer redação em geral, não necessariamente apenas artigos científicos, né? Esse é um formato um pouco diferente, um pouco incomum do que o pessoal costuma utilizar, como por exemplo o Word, ou mesmo, né, alguma coisa parecida, né, um OpenOffice, por exemplo, no sentido de dinamizar a redação e torná-la um pouco mais profissional e, e que venha a facilitar, né, a organização, a redação e a colaboração, né? A organização fica por conta da estrutura que a gente já viu, que fica toda armazenada no próprio estrutura de comandos, e também a parte de referências, tanto de bibliografia quanto de elementos do texto, como tabelas, figuras, seções. Tudo isso fica geralmente muito mais facilitado usando LaTeX. Claro que a primeira experiência causa um pouquinho de dor de cabeça, e também, à medida que a gente evolui para um estilo específico, né, ainda novas dores de cabeça surgem, né? Por exemplo, existe o estilo de documento do tipo Elsevier, que é chamado Else Article. Então, todos os artigos que a gente submete para Elsevier é indicado que utilize esse formato, né? Além disso, a maioria dos editores científicos aceitam artigos em PDF com a construção em LaTeX. Inclusive, você submete o artigo em LaTeX com uma cópia de segurança do seu PDF, e ele é construído dentro da plataforma de submissão, por exemplo, né? Enfim, aí essas dificuldades serão pontuais e teremos que saber lidar com elas, justamente porque causam uma certa dor de cabeça, mas a experiência vai fazer com que a gente fique pronto para seguir e fazer essa estrutura, né? A gente aprendeu também a inserir elementos como tabelas, figuras e outras coisas mais. E na última reunião a gente aprendeu a fazer apresentações, né? E no encontro de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com dúvidas de vocês específicas, justamente para a gente dialogar sobre isso, como resolver, onde procurar a informação que auxilia a resolver esse problema, e também trabalhar com gráficos, né? Ou seja, é possível fazer gráfico sem precisar fazer uma figura em um outro software? Sim, é possível, e de várias formas, principalmente fluxos, de todos os tipos que você pensar, da forma que você desejar. Isso já é um pouquinho mais elaborado, mas eu gosto de apresentar também, porque
em termos de tamanho de arquivo, ele fica absurdamente menor e uma qualidade infinita, né? Ou seja, você vai aplicando o zoom sobre o arquivo PDF e ele mantém uma qualidade muito boa, tá? Muito bem. Então, primeiro eu vou passar um pouquinho nesses gráficos para a gente ver alguns exemplos e aonde e que tipo a gente pode fazer. E depois a gente fala um pouquinho, né, aí sobre as dúvidas, tá bom? Muito bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu selecionei alguns gráficos para a gente e aqui eu vou tratar primeiro o gráfico de barras, que é um gráfico mais bastante utilizado, né? Opa, teve um probleminha aqui. Deixa eu rodar novamente. Esse aqui é um gráfico de histograma, né? Ou no caso, mais especificamente, é um gráfico de barras, né? Porque são variáveis categóricas aqui no fundo do eixo. Aconteceu alguma coisa aqui. Só um segundinho, pessoal. Eu cliquei 2 vezes aqui, ele... agora sim. Então, temos aqui, né? Deixa eu puxar o visualizador aqui para o lado. Então, esse gráfico é um gráfico de barras, né? E vejam que ele é um gráfico de barras contabilizando várias barras dentro da mesma categoria. E como ele é construído aqui no LaTeX, né? Bom, primeiramente ele está no formato que a gente chama de standalone, né? A classe. O que é o standalone? Ele vai manter, né, o objeto, o que você criar no LaTeX, dentro do formato necessário para que ele seja realizado. Então, o standalone vai determinar o tamanho que vai ser a geometria, né, do PDF que você vai gerar, né? Um dos pacotes mais utilizados chama PGFplots, né? E também o TIX, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar o PGF, né? Ele já determinou aqui algumas medidas tradicionais e depois ele vem construir esse objeto dessa forma. Ele usa o ambiente chamado TIX Picture, né? Nesse ambiente você faz o desenho da figura. Então, na verdade, esse código aqui, né, que vem do begin até o end TIX Picture, isso foi transformado nessa figura aqui do lado, tá? Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa figura e o que está sendo mostrado aqui. Estou com um probleminha de configuração, deixa eu reduzir aqui. Isso, pronto. Então, aqui nós temos, ele quis uma figura do tipo barra em Y, né? E essa figura, Y barra significa barras que vão crescer verticalmente, né? X barra cresceria horizontalmente. Algumas medidas de estilo, isso daqui é tudo configurável de padrão. Se você quiser mudar, pode mudar, né? Pode experimentar aqui outras estruturas, né? Ele, inclusive, uma dos argumentos é colocar a legenda nas colunas, né? Poderia não ter esse argumento, eu vou apagar ele para vocês verem como fica, né? Ou seja, esses números deveriam sumir. Ah, mas ele colocou a legenda aqui embaixo, né?
Então, vamos colocar aqui. A legenda apareceu organizada, né, na horizontal. O Y-label, isso daqui é o que vai aparecer escrito no eixo Y, né? E esse symbolic X-chords é o que vai aparecer aqui embaixo, né? Como é categoria, a gente coloca aqui, né? João, Pedro e Maria. Então vocês vão ver, ó, virou bagunça aqui. Por quê? Porque justamente ele está aplicando uma contagem utilizando tool 8, 9 e 10. Então você teria que mudar aonde tem tool 8 para João. Então vou mudar aqui. Tudo que for tool 8, eu vou substituir por João. Tudo que for tool 9, vou substituir por Pedro. E tudo que for tool 10, substitua por Maria. Pronto, agora eu vou recompilar, né? Os erros vão sumir e as barras serão construídas com João, Pedro e Maria, né? Vejam que isso teve obrigatoriamente que se repetir aqui embaixo, né? Como funciona? Então, cada barra, né, cada conjuntinho de barras, eu apresento com essas informações em torno da categoria. Então, eu preciso colocar aqui no gráfico esse ADD. Eu vou fazer uma cópia aqui embaixo para vocês verem que a gente pode colocar, né, 5, 12 e 15. Coloquei um novo grupo de barras, né? Só que agora ele apresentou um problema, né? Foram 4 barras aqui, mas ele não soube organizar. Justamente porque essas coordenadas, né, foi associada à primeira coluna, que é a coluna azul, e aí está escrito a legenda aqui, né? O segundo grupo está associado ao Pedro, aqui nessa segunda, né, aliás, desculpem, o primeiro conjuntinho que aparece de coordenadas está associado às primeiras barras. O segundo conjunto de coordenadas está associado à segunda barra. O terceiro conjunto, à terceira barra. E esse último conjunto, que eu agora chamei de novo, é o conjuntinho da quarta barra. Vou recompilar, né? E ele vai conseguir manter. Houve um problema aqui de largura, né? Justamente porque ele já especificou aqui a largura desejada. Vamos retirar esse argumento e ver se ele vai ajustar da maneira adequada. Vejam que ele fica sempre organizado dentro do limite, né? A gente pode colocar uma medida que a gente achar adequada dentro da configuração que a gente quiser. Então, vamos colocar aqui 9. E aí ele deve fazer, vejam que ele já vai abrindo, né, uma distância para que a gente veja, apesar de que agora está um pouco distante, né? E agora eu não me lembro como que faz para diminuir essa distância entre as barras aqui, tá? Deixa eu ver se é esse compat.
Ele diz que houve um erro com o PAT 1. Ele está falando o mínimo é 1.17. Vamos aqui colocar, mas ainda tem uma distância razoável, né? Mas, enfim, um gráfico de barras é possível de se fazer. A regra, sempre que for fazer gráficos no LaTeX, é você observar a informação em cada um desses elementos, tanto dos argumentos quanto dos gráficos, e buscar entender qual é o padrão que está sendo aplicado, né? Mude um número de cada vez para você também visualizar, né, essa informação e, de repente, você vê como que faz essa mudança, tá? Muito bem. Outro gráfico realizado é o gráfico que a gente faz de acumulação de conjuntos, né? Aqui ele está aparecendo sem o sombreamento, e eu não sei também por que que isso acontece, né? Mas ele deveria fazer o formato... aqui está escrito, né? Ó, o blend, a combinação entre eles vai ser uma cor menor, uma cor mais clara naquele ambiente, mas ele não fez essa transição, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Era para ele fazer essa figura, mas por algum motivo ele não conseguiu fazer o soft aqui nesses ambientes, então precisa olhar com mais cuidado. Mas o que tem de interessante nessa figura, né? Primeiro, você tem aqui, usando o pacote TIX, né, que é o outro pacote mais utilizado para gráficos, e o pacote TIX permite você usar um ambiente TIX Picture. Dentro do pacote PGF Plots já deve conter, né, o pacote TIX inerentemente. Bom, mas dentro do TIX, você pode construir o tipo Scope, e aí vai ter o desenho baseado nessa estrutura. E aqui nós temos cada um dos círculos colocados lá. Então temos o primeiro círculo, o segundo círculo em verde, né, com essas medidas aqui associadas, que estão relacionadas à disposição do círculo, né? Vejam que a gente colocou as medidas de rotação. Então eu quero o posicionamento a 90 graus, o posicionamento a 210 graus e o posicionamento a 330 graus. Né? Se eu colocar 360 graus, essa figura deve vir um pouquinho para cima. Vamos dar uma olhada. Vejam que ela subiu um pouquinho, né? Então é porque essa primeira coordenada aqui é justamente para realizar a construção, né, em giros. Se você quiser colocar mais figuras, aí você tem que fazer essa divisão adequada. Veja que a distância entre cada um é 120. Você pode colocar outras figuras aqui no meio, né? Bom, o que tem esse node aqui? Esse node é justamente para você poder fazer né, entre o texto que vai aparecer lá em cima, tá? E aqui no centro, né, no centro da sua figura, né, basta você colocar esse node sem nenhum tipo de coordenada. Veja que aqui a gente teve que colocar a coordenada. Aqui não há coordenadas, ou seja, ele vai colocar no 00. Escreva para mim LaTeX, né? E aí a gente usa o barra
para ele escrever dessa forma, tá? Bom, para quem quiser fazer fluxos, né, temos aqui um exemplo do ciclo de PDCA. Então, olha que figura interessante, né? Então, temos aqui o desenho de algumas figuras com um círculo no meio, né? Ele utilizou, né, uma biblioteca chamada decorations.txt do TIX, né? Cadê o pacote? Deixa eu só visualizar. Aparentemente ele já colocou, né, dentro da classe, apontando aqui que vai ser apenas uma figura, né, dentro do argumento da classe. Então ele definiu algumas cores. Isso daqui também você pode fazer para a cor que você quiser. Se você quiser mudar o nome de MyGray para qualquer outro nome, você põe, é um nome, né? Aqui ele vai definir um novo comando, myTextStyle. Outro comando novo, ArcArrow, né? E aí ele vai fazer o desenho dessas figuras separadamente. Essa figura é uma figura que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas ele consegue, justamente fazendo essas definições, construir a figura e permitir que a gente coloque o texto, né? Olha lá, ó, node at 00, né? Não precisava colocar, a gente tirar essa informação, ele vai colocar ela no mesmo lugar, né? Como a gente já viu anteriormente. Aqui, né, esses arcos de seta que ele definiu como vão ser construídos aqui em cima, né? Toda essa parte aqui, ó. Tudo isso daqui é o layout desse arc arrow aí, tá? Então ele pediu para colocar ele a 85 graus, né? Escrito plan, a 270 graus, escrito do, e assim vai, né? E aí teve essas definições escritas. Acredito que não seja aqui graus, não. Isso daqui deve ser alguma medida que ele utiliza. Só um minuto, pessoal. Meu celular tá ficando louco aqui. Enfim, né? É mais um gráfico aqui. E também um gráfico muito querido, que é o gráfico de pizza. Esse é muito simples de fazer, tá? Apesar de aparecer muitos comandos aqui, ele é muito simples de ser feito, né? E você constrói, né? Aqui foi um grande enfeite colocado, porque eu já vi pie charts feito muito mais simples do que esse, tá? Então, você consegue definir os tamanhos, né, de cada um dos, dos elementos da pizza, né? Basta você digitar aqui, né? Vamos colocar aqui 66 e vou tirar 20 aqui do Firefox. Vou deixar só 0.4. Né? Então, esse daqui vai aumentar e o Firefox ficou bem pequenininho, tá vendo? Então, a única coisa que você precisa mexer nessa figura é essa informação. Então, vamos supor que não tem o Opera, né? E esse 1.3 ficou com o Safari. Então, aqui foi para ops. Isso, para o Firefox, 1.7. Então, ele faz a própria correção aqui, mas a cor que ele assumiu, né, misturou.
né? E aí, talvez isso você precise fazer a adequação, tá? Mas também não é nada complicado. E a ideia é que a gente sempre se baseie em algum exemplo. Então, esse site aqui, chamado techexample.net, ele tem milhares de exemplos. Milhares, milhares. Você clica aqui em Tix Examples, ele vai abrir para você uma gama gigantesca de possibilidades, tá? Então, você consegue fazer desenhos, calendários, cadeias, circuitos, intersecções, florestas, árvores de decisão, caminhos. Spider também tem. Deixa eu ver se está aqui nesse Spy Library. Eu vi um gráfico de radar que ele chama de Spider. Aqui não está. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui nos exemplos. Então aqui talvez em plots eu consiga achar, tá? Tem várias possibilidades. Ó, se você quiser desenhar uma função, esses gráficos todos aqui são feitos baseados em uma função, né? Esse daqui é um gráfico de coordenadas polares. Aqui, o gráfico de Spider, né? Que é o radar. Também a gente costuma chamar de radar. Então, você olha esse gráfico e simplesmente copia o texto que está aqui em LaTeX, desde o começo até o fim, né? Eu vou abrir um novo arquivo aqui, vou chamar de radar, copiei, colei, certo? Vou compilar e ele vai gerar o gráfico para mim. Apesar de que aqui ele gerou no tipo Article, vamos colocar no standalone. Ele teve algum probleminha aqui. Acho que não precisa do comando begin picture, figure, né? Deixa eu tirar o figure aqui do final. Pronto. E aí ele vai fazer para mim o gráfico sem erro. Ok? Ah, eu quero baixar essa figura, né? Posso abaixar, né? A figura está aqui. Vou dar um zoom, né? Eu vou dar um zoom cada vez mais próximo para vocês observarem a qualidade dessa figura, tá? Isso vale para qualquer uma daquelas que foi gerada, tá bom? Então vejam a qualidade que permanece aqui, né? É sempre muito boa, né? Alta resolução. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver qual o tamanho dessa figura. Tá? É uma figura de apenas 18 KB. Então essa é a vantagem de se fazer figuras dentro do LaTeX. Tá? Isso vale para qualquer uma dessas. Se você pegar esse PDCA também, vai ser super pequena, né? Deixa eu rodar o do... Ah, o de pizza é ridículo, né? Vamos pegar o PDCA, que muitas vezes o pessoal pensa que é uma figura que vai ficar muito grande, né? Primeiro, a gente pode ver que a qualidade também é alta, né? E o tamanho, 13 KB, tá? Então, são figuras que ficam
razoavelmente pequenas. Isso pode parecer pouco importante, mas à medida que você vai construindo elementos em artigos que têm muitas figuras, muitas tabelas, se você transformar muito grande, isso pode dar, de repente, as pessoas a utilizar esse arquivo. Então, aqui está um exemplo de que você consegue escrever com altíssima qualidade e baixa necessidade de memória fixa, né? Esse de conjuntos eu preciso ver o que aconteceu para ele não gerar o soft light aqui nos ambientes. Mas é isso, pessoal. Estão aí alguns exemplos de gráfico, né? E quais os ambientes que eu costumo consultar os gráficos? Eu uso o techexample.net e também tem um outro chamado PGF Plots, que tem vários exemplos. Deixa eu pegar aqui. pgfplots.net. Né? O PGF Plots, ele fornece aqui também vários exemplos para a gente consultar. Né? E você pode buscar aqui vários tipos de gráfico. Né? Esse é o gráfico, né, de uma função simples e tem vários outros gráficos aqui, né? Regressões. O gráfico de dispersão, né, o scatter plot. Esse aqui está fazendo de uma outra maneira, mas tem aqui no TickExample eu vi que tem o scatter plot. Deixa eu deixar lá também. TickExample scatter. Então, quem quer fazer um puro, simples gráfico de dispersão, né? Como que se dá, né? Então, aqui a gente constrói o gráfico simplesmente colocando os valores anotados em um determinado local, né? Que vejam, né, as coordenadas colocadas em X e depois tem as coordenadas em Y, tá? Enfim, é isso, pessoal. Aqui tem, né, uma imensidão de possibilidades. Esse gráfico aqui é o gráfico de múltiplas séries, também é muito utilizado, né? Ele tem esse tracinho horizontal para justamente ter um parâmetro de medida do tamanho da barra. Existe esse de barras empilhadas, tá? Como é esse daqui também, né? Deixa eu ver se tem mais algum que interessa. Vamos ver alguns de economia. Esse daqui é a construção das barras empilhadas aos poucos, né? Até construir toda a barra. É isso, pessoal. Temos aí, então, uma série de possibilidades, né? E toda vez que surge um problema, é aqui na internet que a gente vai conseguir resolver. Então, gráfico, LaTeX, vem, sombra. Vamos ver se eu consigo resolver aquele problema.
Vou ver se eu acho Venn, não achei aqui. Então, nesse artigo não vai falar do diagrama de Venn. Aqui também tem um tutorial para quem quiser assistir. Ó, provavelmente ele vai conseguir resolver nosso problema. Tá? Escove seus dentes em menos de 10 segundos com essa escova de dentes revolucionária. Ela foi criada por um bem conhecido do Brasil e levou mais de 3 anos para fazer. Ele estava cansado de ver os pacientes arruinando os dentes com escovas comuns. Vamos dar uma olhadinha aqui. Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos aprender a fazer De português. diagramas de Venn muito facilmente no LaTeX. E com a interseção preenchida. Isso, Para olha lá. verem estas e mais opções, eu vou deixar o link para a documentação do package. Ele utilizou o pacote Venn Diagram. Já vamos ver outras opções. E aí vai permitir que a gente faça esse sombreamento entre os diagramas. Né? Então é um pouquinho diferente desse, que não utiliza o pacote Venn Diagram. Né? E aí aquele pacote vem para sanar esse tipo de problema. E é assim, pessoal, muitas vezes testando, olhando, né? Buscando manipular essas estruturas, né? Copia e cola exemplos, roda, vê se funciona da maneira que você deseja, né? Faz o compilamento, né? E verifica se funcionou, tá? É isso. E aí eu abro para perguntas, sugestões, né, dúvidas. Agora é com vocês. Ô Flávio, Diga. eu tenho 2 perguntas para te fazer, mas vou fazer uma de cada vez, que são assuntos diferentes. A primeira é sobre esses gráficos aí. Achei muito legal, eu particularmente não conhecia, tô bem empolgada, porque sempre ficavam ruins os gráficos, eu pegava lá do R, colocava como imagem lá dentro do LaTeX e tal, não ficava legal. Mas eu queria ver se tu tem experiência, assim, porque normalmente eu vejo nas revistas que o pessoal bota, insert figure 1 here. E aí faz o upload da figura separado, sabe? Algumas vezes tem alguns artigos que fazem isso e tal, e às vezes a revista pede, às vezes não, é só a pessoa que faz. Eu não sei se tu acha que tem problema, tem revista que aceita ou que não aceita. A minha pergunta é sobre isso, se tu tem experiência nisso. Sim, eu tenho. O que eu tenho procurado fazer, porque os editores não deixam isso claro no corpo dos journals, é colocar a figura após o texto. Então, deixa eu ver se eu tenho um caso no meu overleaf, que eu já te mostro aqui. Eu simplesmente edito o trabalho, e coloco a figura, né, após as referências. Deixa eu ver, tem um trabalho que eu acabei de escrever aqui, mandei para o Journal Forecasting, que eu acho que eu fiz dessa forma. Né? Aí ficou trabalho e figura tudo no mesmo arquivo. Ficou tudo no mesmo arquivo. Isso, aqui, ó, esse daqui. Deixa eu compartilhar contigo. Eu coloquei tudo junto. Então, aqui está o artigo, né? A figura, eu não fiz ela no LaTeX, e as tabelas também, as tabelas eu fiz, né? Mas aqui no final eu tenho algumas figuras. Por exemplo, esse fluxo aqui, eu quase fiz ele, né? Aqui estava na correria, acabei não fazendo, mas poderia ter feito. Mas eu não mandei a cópia da figura. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá no final do artigo. Eu só mandei esse PDF na revista eles pedem para enviar o LaTeX, né? Então eu enviei ele dessa forma e tive que colocar as figuras lá, sim, né? Para ele poder rodar.
Mas se a figura tivesse sido criada aqui, não havia necessidade de colocar a figura, né? Porque aí ele já compilava com a figura automaticamente gerada pelo sistema. E aí, fazendo a figura no LaTeX, tu acha melhor também colocar lá o código do gráfico no final também, depois das referências, isso, não junto com o texto. Exato, aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma figura, por exemplo, que seria essa da linha 736. Aham. Esse do fluxo. Vamos ver o do fluxo, que deve estar aqui em cima. Isso. Esse do fluxo. Eu só coloquei a figura no sistema porque eu tenho ela em PDF. Aham. Só por isso. Mas eu poderia ter colocado o TIX aqui, feito a figura, e não precisar subir o arquivo. Porque quando você submete o arquivo LaTeX, ele compila e faz a figura para você, né? Se você tem uma figura que não é redigida, né, elaborada dentro do LaTeX, aí ele vai dar erro se você não inserir a figura lá na plataforma. Entendeu? Legal, entendi. A minha outra pergunta é sobre tradução. Assim, tem alguns artigos que a gente faz, tá? Daí faz no LaTeX, isso aconteceu uma vez comigo. E aí a gente resolveu colocar um artigo para um periódico internacional e aí tinha que traduzir. E eu, pelo menos, não vi nenhum tradutor que trabalhe com LaTeX, sabe? Então a gente teve que botar no Word para fazer a tradução e depois voltar para o LaTeX. Deu um trabalhão assim, tanto que o segundo eu falei, não, esse aqui eu vou escrever no Word mesmo, porque depois para fazer tudo isso com a tradução vai complicar minha vida. Esse é um defeito. Muitos tradutores não utilizam PDF, muito menos LaTeX. O que eu tenho feito como eu não tenho dinheiro, né? Porque o webshop da Elsevier faz. Mas é tricaro, né? É. Super caro, né? Não tem condições. Sem condição. Mas é a tradução do milênio, né? Você manda para lá, você sabe que você vai publicar aquele artigo. Você tem certeza absoluta. E até dá palpite na pesquisa, eles dão. E com relação à tradução em si, o que eu faço é gero PDF, converto em Word e, infelizmente, depois eu venho ajustando o texto conforme eles... Esse foi um caso, esse trabalho que está aqui. Né? Esse trabalho aqui teve uma correção de inglês, né? E assim, depois que eu escrevo, eu costumo eu mesmo, né, fazer minha tradução e vou escrevendo aos poucos. Eu tenho uma versão anterior desse trabalho aqui, né, que eu tenho eu vou traduzindo parágrafo por parágrafo e vou, né, é assim que eu costumo traduzir. Ué, cadê? Tá aqui. Então, aqui eu tenho o texto, e aí eu vou e traduzo o parágrafo, né, embaixo. Essa é o primeiro layout pós-português meu, parágrafo por parágrafo eu faço a tradução. Depois eu gero o PDF, e aí o PDF eu converto em Word, tiro os excessos, né, deixo só o texto principal, porque a hora que você vai colocar lá é contagem de palavras, né? Sim. E aí a pessoa fala assim, você não quer que faz a adequação estrutural? Eu falo, não, porque está em LaTeX. Aí ela nem pergunta mais, né? Porque às vezes ela fica, suas referências não estão seguindo as normas. Eu falo, não se preocupa com isso. Quem vai fazer isso é o meu LaTeX. Então, daqui para frente, eu já apago para entregar para a pessoa. Só quero que ela corrija para mim tipografia e grammar. E pronto. Então, entendi. Vai lá e corrige só isso. Entendi. Mas legal. É essa luta, entendeu? Não tem jeito. Sim, sim. Não, às vezes os mais novos, pelo menos, da tese em diante, eu já tenho escrito em inglês do início.
Mas Aham, mesmo assim, os journals mandam de volta falando, minor language issues, né? Porque, uhum. claro que tu não consegue escrever igual ao nativo, então alguns, quando são mais preciosos, eu gosto, mesmo que ele já esteja em inglês, eu gosto de mandar também para alguém que faz trabalho de tradução, para que a pessoa corrija do inglês para o inglês, assim, sabe? Que é o que tu falou, né? Corrigir já o grammar e etc. Só que É, daí, com função de letra, que daí eu sempre fico na dúvida antes de começar. os dois que eu sempre tive sucesso é esse aqui, o Paper Check. Esse site é bem barato, é um dos mais baratos e Hum, devolve mega rápido. E o outro é o indicado pela Emerald, que é o PeerWith. Esse PeerWith, você sugere o valor que você quer pagar e aí você negocia. Ele é tipo uma plataforma que reúne, né, tradutores e, e pessoas que necessitam desse trabalho. Eles têm aí um sistema automático de tradução, se você quiser, é gratuito. E aí depois eles mandam o trabalho para um revisor. Deixa eu entrar aqui. Acho que eu estou indo com o OrcID aqui para entrar nesse site. Só para te dar um exemplinho. Então eu tenho aqui uma correção que foi esse caso aqui. Então vou lá no começo da conversa, né? Que eu pego e faço uma oferta. Olha, eu tenho um trabalho de tantas palavras e o meu orçamento é tanto. uhum, Aí as pessoas pegam e oferecem. Aí esse Josh ofereceu, ó, eu faço por 360. Aí veio uma outra, Sarah Jane, e falou, eu faço por 750. E, e aí teve mais um também. Aqui, esse indiano ofereceu 427. Né? E depois você pode negociar. Então eu falei pro Josh, ó, não tem condição, aí ele baixou. Né? A Sarah Jane também baixou. Aí o Josh chegou a 120 para mim, para fazer a correção. Aí ele falou, ó, como eu vou fazer só isso, beleza. E aí eu uhum. faço. Aí ficamos por 120. Ele fez o serviço para mim. E tu pagou pela plataforma? Você paga pela plataforma, via cartão de crédito, inclusive. Ai, que legal, Aí tá aqui, Flávio. ó, você manda o arquivo, né? Ele devolve por aqui o arquivo, fornece invoice para quem precisa, né? O Paper Check, o preço já é padrão, mas ele fornece descontos, né? E é um bom serviço também. Nunca tive problemas de reconhecimento, nem de um, nem do outro, né? São as duas que eu mais uso para fazer, mas eu não faço tradução. Eu só faço Sim, correção do inglês. sim, sim. Que daí fica mais barato também, né? É bem mais barato e assim, é uma coisa é a interpretação que a pessoa vai fazer, entendeu? Às vezes vira uma coisa, né, esdrúxula. E eu gosto de assistir muito palestra e ler muito artigo em inglês, e isso já me dá essa bagagem para eu ter um pouquinho de noção do que está ali, está próximo de um inglês decente, né? Adorei, valeu a dica, vou anotar aqui. Imagina. Mais dúvidas, pessoal? Pablo, Daniel. Daniel, você não está escrevendo uns 10 artigos aí? Fiquei sabendo que você está escrevendo um monte de artigo agora. Não, eu não. Ô Flávio, eu tenho uma dúvida assim, é uma dúvida bem básica, mas é da outra aula ainda que a gente fez Sim. o Beamer lá. Uhum. Tinha uma tarefinha e Certo, aí tinha um slide que tinha tipo item e subitem, sabe? certo. E aí como que faz para colocar o subitem? Que eu não consegui. Outro biguinho e tem mais. Outro beguinho item mais? Que eu Dentro tentei. do e tem mais. Vamos lá.
Você tem aí o link para compartilhar? Compartilha aí que a gente já mostra aqui para todo mundo. Tá, pode compartilhar aqui? Pode. Link editável, hein? Ah, pensei que era para compartilhar a tela. Calma aí. Pode ser, pode ser, pode ser. Tá compartilhado aí? Tá. Deixa eu lembrar onde que era. Era esse aqui, ó. Aqui, esses dois aqui era subitens. Isso. Então, embaixo desse única, põe aí um biguinho T+. Isso. Agora põe um end T+, aí embaixo. O Daniel, ele tem uma mania de matemática, assim como eu também tenho, e é uma mania muito importante para escrever em LaTeX, que é quando abre um ambiente tanto de argumento quanto de função, você já fecha imediatamente. Isso evita você ter erros básicos, como, eu abri o ambiente T+, com a chave e não fechei. Aí ele não reconhece, ele já dá um erro tradicional. Então, toda chave e todo colchete que você abrir, já imediatamente feche e volte para escrever dentro das chaves e dos colchetes. Porque isso evita erro básico, que vira uma loucura que muitas vezes fica difícil de achar onde está o erro. Tá? Bom, deu certinho aqui, Deu então. certo, Valeu, né? obrigado, hein? É isso aí. E você pode colocar item mais dentro de item mais à vontade, infinitos. Ah, sim, beleza, então, valeu. Flávia, aqui é a Leandra. Oi, Leandra. Na verdade, eu fiz uma pequena tentativa, né, de montar os slides lá, como você sugeriu para a Fagem. Claro que está longe, né, de ser uma proposta, mas eu tive um problema com uma figura, que é justamente o logo da Fagem, que eu queria colocar no canto direito superior, né? E depois eu fiquei, na verdade, eu não consegui, ela está lá, mas não está no local correto, e eu fiquei pensando nas possíveis soluções, né, disso. Ou se tem como a gente colocar um comando para posicionar, ou se eu tenho que criar um bloco ou uma coluna e colocar dentro dessa, sei lá, numa célula de uma tabela, alguma coisa nesse sentido, ou há comando que eu consiga... Você pode abrir? Você pode compartilhar com a gente? Sim, você quer que eu envie o link para você? Pode ser também. Vou enviar aqui pelo chat. Eu vou abrir um projeto aqui de um aluno meu que acabou de utilizar. Foi. Deixa eu ver se ele vai abrir certinho aqui, porque... Esse é editável, né, Leandro? É. Deixa eu abrir aqui. O primeiro slide eu consegui colocar a figura centralizada, tudo, mas a partir do segundo que eu queria que ela ficasse no canto, né, superior ali, direito. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. Esse daqui, a Leandra, um aluno colocou no fundo. Sim. Né? Legal. Esse é um exemplo aqui que a gente pode pensar, né? Não ficou uma Brastemp, mas ficou
né, com o logo lá no fundo. Ficou um pouco, né, desproporcional, mas é possível. Ok. Agora vamos ver o seu caso. Na verdade, é o primeiro aí, a apresentação, que eu separei aqui à medida das aulas que eu ia mexendo. Então, Esse aqui é um artigo. não, é o primeiro arquivo aqui, a apresentação, o primeiro. Isso. Ok, vamos lá. Eu vou recompilar aqui para a gente ver. Isso, esse Fagem você quer que fique aqui no cantinho. Na verdade, é o de baixo. A partir do de baixo do Fagem, tá vendo? Eu queria que, na verdade, esse segmento de reta terminasse nele, entendeu? Então, eu queria que... Ah, tá, entendi. Entendeu? Deixa eu ver. Você colocou esse rule aqui, né? Uhum. Então, eu costumo apelar. A gente coloca um V-space. A primeira coisa que a gente tenta é um V-space. É um vertical, é um espaço vertical. Só que aí eu coloco ele com valor negativo. Então, vamos ver aqui se ele vai conseguir subir para mim. Não, ele subiu o texto, né? Então, deixa eu pensar aqui. E se você trazer esse rule lá para dentro da mini page? Vamos ver se dá certo. Justamente com o VSpace. Ah lá, deu certo. Ok. Então aqui a gente pode colocar a medida que quiser, por exemplo, meio centímetro. Legal. Né? E aí ele já faz essa... Ah lá, agora foi demais. É assim, né? Tá, Então vai ajustando até a medida que deseja. Aí. Ok. Inclusive, eu tinha até pensado em colocar, tipo, uma borda, né? E a borda terminava também ali no logo Fagem, né? Só... Uhum. Mas, assim, eu tô mexendo, tô aprendendo. Esse comando aí eu não usei. Fiz de outras formas, mas não deu certo. Mas legal, dá para mexer. Dá. Não, Deixa valeu. eu ver se eu tenho um aqui da Fagem. Eu tinha um modelo que eu fazia uma bela de uma gambiarra. Eu acho que é esse template aqui. Não, não é esse não. Uhum. Apresentação. Eu acho que esse daqui vai ter. Isso, esse daqui. Olha só, eu coloquei ele, né, no topo do meu slide. Uhum. E coloquei também o símbolo da Fagem aqui no canto esquerdo. Mas ele não está exatamente aqui no canto esquerdo. Eu vou mostrar aqui que eu aprontei. E coloquei o logo aqui também, ó, da UF, bem superior, né? E as informações a respeito do meu slide vão aparecendo ao lado. Tem o overview, olha lá, ó, compra e ver preço, vão aparecendo sempre do lado do meu logo. Aí, o que eu aprontei? Esse não vai dar para ver. Ó, esse dá para ver. Né? Eu peguei um fundo inteirinho do tamanho do meu slide e fiz manualmente essa estrutura para colocar lá. Porque senão ele não conseguia colocar para mim. Ok. Esse é o do primeiro slide. O segundo slide,
Deixa eu ver onde que tá. Não. Não são esses. Eu acho que é esse fundo E. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Ah, esse é do Enampad ainda, nem é esse, não. Deixa eu olhar aqui no main, qual que é essa figura do fundo NEPFIN e esse da frente. Esse é o do título, né? E depois só aparece o 40 anos. Então ele vai estar aqui dentro. Ah, sim. Aí aqui esse Beamer, ele tem uma estrutura em que ele constrói esse estilo próprio aqui, que eu construí, e ele meio que automatizou. Então, você poderia muito bem usar esse template aqui, né? E colocar o logo que você quiser no lugar dessa figura. É só manter aqui com o mesmo nome e seguir essa estrutura. Na verdade, eu estou aqui lembrando, esse era o template que eu queria que a Fagem fizesse padrão, né? Certo. Uhum. Aqui tudo bem, tá com o símbolo da Unesp, mas fui eu que coloquei porque na época eu estava no pós-doc e tinha que também colocar esse símbolo porque era uma apresentação institucional e eu estava lá e precisava. E agora deu problema na visualização no PDF aqui. Pronto. Mas é uma estrutura, né? Poderia muito bem esses dois símbolos ficarem aqui nessa página inicial, esse daqui nem aparecer, e aqui sempre, daqui para frente, ter o símbolo Fagem. É legal. Uhum. E aí a gente tem a estrutura toda bonitinha, né? Número de slide, aqui a informação a respeito dos slides, aqui em cima tem o índice, né? Da parte que você está desenvolvendo a redação. E aí é um Beamer comum, né? É um modelo de apresentação que a gente poderia adotar. Mas o pessoal de finanças não quis adotar, não. Não, valeu, Flávio, obrigada. Eu agora é mexer mesmo. Ah, que bom. Mais alguém? Não? Bom, pessoal, agradeço então todos vocês aí pela paciência, né? Pela participação e pelo interesse no trabalho, né? Espero que novos cursos a gente possa fazer, até um pouco mais aprofundados, né? Talvez entrar na questão de figuras mais complexas, elaboração baseada em estruturas específicas, uma só de Beamer bem aprofundada, né? Enfim, muitas coisas a gente pode fazer. Tá bom? Um grande abraço a todos e... Oi! Flávio, eu tô só com uma dúvida, que eu comecei a digitar um texto e eu queria saber se é possível configurar como a gente configura no Word, tamanho de fonte, estilo de fonte e as margens do texto. Ou se no LaTeX tudo só padronizado dele mesmo, não tem como mexer. Tem. No LaTeX tudo tem. Deixa eu achar um artigo que eu tenho aqui, que eu fiz usando a letra Times New Roman. Esse daqui eu acho que é. Deixa eu só confirmar. Isso. Eu não estou achando aqui exatamente aonde eu configurei a letra, mas o tamanho você configura, tá? E aqui a letra que eu estou utilizando é o modelo de Times New Roman. Tá bom? Entendi.
Certo. E aí ele está parecendo que é um trabalho em Word, né? Quem visualiza e não conhece LaTeX vai dizer, isso daqui é Word, né? A vantagem é que o LaTeX você cria hiperlinks entre as referências e ele vai lá no final do texto te mostrar qual é a referência, né? Eu também costumo colocar, esse não é o caso, porque foi uma correria, esse aqui apareceu, né? Eu coloco o link também na própria referência que te leva para o artigo. Entendi. Então, eu já tenho tudo isso interligado nos meus artigos, seja ele para congresso ou para journals, né? Eu já deixo tudo interligado. Se o revisor quiser, ele já tem acesso a toda a informação que eu utilizei sem ficar, né, com problemas nisso. Entendi. Aham. Não, então tá. O pacote que se usa é o HyperRef para fazer essas interconexões. E o pacote para fontes, se eu não me engano, é aquele L-Modern, mas eu não sei por que motivo eu não consegui visualizá-lo aqui. Tá. Ele estava camuflado, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Dentre os pacotes que tem. Era para ser esse pacote L-Modern aqui, ó. Entendi. Que é o de Lúcida. É o NewScent que eu estou usando aqui. Tá. Tá bom? Esse NewScent vai essa letra. Tá. E o tamanho da letra você modifica aqui em cima, né? O padrão. O tamanho eu vi que dá para modificar dessa forma aí. Uhum. Aí era só o estilo mesmo da fonte. Eu falei, porque o texto que eu preciso escrever tem que estar em Arial, calibre. Aí eu falei assim, como é que eu vou mudar isso aqui agora, hein? Eu não sei se está na forma correta, e aí eu tentei e ainda não consegui. Aí eu falei assim, não, o dia que tiver aula de novo, eu pergunto para ele como que eu posso estar fazendo isso. Vamos ver se tem algum pacote com calibre. Olha lá, ó. Como usar fonte Calibri. Aqui, use o pacote fonte spec, e aí você tem que baixar essas fontes aqui, ó. Vamos ver se funciona. Eu vou cortar esse pacote aqui, para ele não ler, e vou colocar essas informações. Só que esses TTF, ele tem que estar disponível aqui. Talvez por isso dê erro. Vamos tentar. Tá. Ah lá, justamente. Ele não vai conseguir rodar porque eu não tenho esses arquivos TTF. Mas uma vez que você coloca os arquivos .ttf todos aqui, eles são pequenininhos. Inclusive deve estar o link aqui disponível. Em algum lugar, aqui, ó. Você consegue, em algum lugar, baixar isso daí e ajustar para você, né? Esse jeito aqui é o formato tradicional que você põe qualquer letra, você usa esse TTF e ele põe na letra, na fonte que você quiser, tá bom? Tá bom. Tá certo. Você tinha perguntado também das margens ou não? Isso, perguntei das margens também. As margens, você usa o pacote Geometry. Deixa eu ver onde ele está aqui. Eu não sei onde eu coloquei o pacote. Aqui, o pacote Geometry. Tá? Vou colocar ele junto aqui. E aí você coloca o comando /geometry e define o tamanho das margens que você quer. Então, só para você ver aqui, ó, vou colocar margem 1 e aqui margem 6. Né? Vou recompilar, você vai ver que essa margem aqui vai aumentar e essa de cima vai diminuir. Sim. Uhum. Aí é esse comando /geometry que você define isso de maneira bem prática. Tá. E o espaçamento entre linhas também é possível?
Sim, algum tem pacote o pacote SetSpace. É esse pacote aqui, ó, SetSpace. E aí, vamos lá. Vamos ver o texto aqui na introdução, onde está a introdução. Isso, a introdução está aqui. Aí você define aqui, ó, barra, qual que é o comando? Single space, ou você pode colocar double space, ou half space. Aliás, one half spacing, né? Que é 1,5. Esse comando já está definido no SetSpace, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Eu só não lembro qual é o comando. Como esses são os mais utilizados, ó, ele já faz automaticamente o one spacing, single spacing, one half spacing e double spacing. Certo. Ó, esse está no e-mail. Se você quiser o double, é só tirar o nome one half, colocar double spacing. Ops. E aí ele vai colocar espaçamento duplo aqui. Tá vendo? Sim. É isso. Tá certo, então. Certinho, obrigado, viu, Flávio? Nada. Precisando, pode entrar em contato. Tá bom. Bom, pessoal, então encerramos por aqui, né? Espero que todos tenham gostado. Ano que vem a gente deve ter mais cursos aí, tanto de LaTeX quanto de R. Espero contar com vocês novamente, tá bom? Um grande abraço e sucesso na redação em LaTeX para todos. Valeu, Flávio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Flávio. Valeu. Valeu demais.